fala. E é verdade, o rosto é o principal cartão de visita e cuidar dessa parte específica do corpo exige disciplina. E a rotina diária de cuidados exige limpeza, hidratação, tonificação, em alguns casos até mesmo esfoliação. E o protetor solar, claro, não pode faltar. Faça chuva ou faça sol. E cuidados com a pele do rosto é tema do De Bem com Você de hoje. E agora eu te convido para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses cuidados. Quem vê a Carol toda sorridente, com a pele do rosto bonita e bem tratada, nem imagina que um dia ela teve sérios problemas com a acne. Começou, né, com cravinho, daqui a pouco começou com espinha mesmo. Então foi quando realmente a gente, né, com a minha mãe, eu era ainda menor de idade, então a gente foi procurar uma dermatologista para poder começar os tratamentos, né? Porque realmente isso mexe muito com a estima da gente, a autoestima. Os problemas provocados pela acne podem ir além, atingindo inclusive outras áreas da vida. Quando eu estava mais ou menos com 16 anos, eu já tinha, né, bastante espinha, porque eu tive realmente uma acne, assim, bem severa. Então, é claro que a gente sente, né, os olhares dos coleguinhas e tudo isso mexe, né, com a gente. Então, sim, eu senti bastante. Assim como o restante do corpo, o rosto também exige cuidados. Conhecer o tipo de pele é fundamental para destinar os tratamentos específicos. Esses cuidados podem ajudar a desacelerar o processo de envelhecimento, além de garantir que a pele esteja sempre hidratada e saudável. Hoje a minha rotina, eu sou muito, sim, severa com isso, sabe? Eu realmente não me dou espaço de, até pela minha idade mesmo, eu acho que isso é um ponto bem relevante, né, para as mulheres. Eu já tenho há 37 anos, então eu preciso cuidar um pouquinho mais. Então eu faço realmente a rotina de cuidado, tanto noturno, com creme noturno. De manhã eu gosto de passar mesmo uma vitamina C no rosto, passar os cremes que a minha dermato recomenda. E aí sim, protetor solar com certeza absoluta, seja o protetor solar em cor ou o incolor, eu venho e coloco uma base por cima, porque eu acho que isso é importante. Proteger principalmente o rosto com filtro solar ideal deve ser um hábito diário para manter a pele mais jovem e iluminada, além de auxiliar no combate ao envelhecimento precoce, ressecamento, manchas e câncer de pele. Os cuidados externos são importantes, porém, a Carol, que já sofreu com problemas provocados pela acne, deixa um recado. A sua beleza, ela começa de dentro. Então, eu acho que não importa o que você esteja atravessando na sua vida, ainda que seja uma acne, ainda que seja algum problema, a sua beleza, ela começa daqui de dentro. Então, quando você começa a ver as qualidades que você tem aqui dentro, elas superam muito mais a sua beleza aqui externa, porque isso com o tempo passa. Não importa se você tem alguma gravidade ou não de doença, isso tudo passa. E o resto é correr atrás, realmente correr atrás de um bom médico, você procurar um bom médico, procurar tratamentos eficazes e ser feliz, correr pro abraço, ser feliz. Tudo nessa vida passa. A gente precisa dar valor aos instantes. Que bom que a Carol encontrou uma solução para ficar livre da acne. E você em casa, passa por algum problema relacionado à pele do rosto? A pele é um órgão muito importante para a nossa sobrevivência, pois atua como uma barreira protetora contra bactérias, fungos, vírus e até mesmo produtos químicos. Ela ainda possui funções sensoriais e de regulação térmica. E para entender um pouquinho mais sobre esses cuidados, recebemos no nosso estúdio a dermatologista Camila Calaor. Tudo bem, Camila? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Camila, por que a rotina de cuidados com a pele merece uma atenção especial?
principalmente a pele do rosto? Eu acho que você já colocou aí na sua abertura, né? A pele é a nossa primeira barreira, é o nosso primeiro contato com o meio externo. Então, ela é muito importante justamente porque ela faz essa nossa defesa, mas ao mesmo tempo, como a própria Carol colocou, ela é o nosso cartão de visita. Então, o rosto é aquilo que a gente está em contato com as outras pessoas todo o tempo. Então, quanto mais a gente se cuida, isso vai refletir na nossa pele. Então, uma rotina boa de pele, lógico que corpo e rosto vai ser sempre muito bom para nossa qualidade de vida. E no caso da nossa personagem, da reportagem que nós assistimos, ela teve acne, né, na adolescência, enfim, geralmente surge na adolescência. Tem alguma relação, algum histórico familiar com esse problema? Cada dia mais a gente tem que falar a respeito da acne, né? Porque a acne que a nossa amiga aí apresentou é a acne mais comum, que é a acne do adolescente, que acontece no início da adolescência, na hora que iniciam as alterações hormonais, né? Então, normalmente na menina vem depois da menarca, que é a primeira menstruação, e é justamente as glândulas sebáceas se acostumando com todo o ciclo hormonal que as mulheres e os homens também vão ter com o início do aumento da testosterona, que vão dar todas as características do adulto, né? Os pelos, aumento da oleosidade, mudança de voz, tudo isso vem na adolescência. E a gente tem essa acne adolescente, que tem um fator genético sim, então se aquele adolescente tem pai ou mãe que tiveram acne na adolescência, ele tem uma chance maior de ter acne e normalmente vai ser um quadro um pouco mais grave, mas a gente também tem a acne da mulher adulta, né, que é aquela acne que persiste depois da fase da adolescência, depois dos 20 anos de idade, que também tem que ser tratado de forma adequada, são tratamentos diferentes. E além dos fatores familiares, assim, do histórico familiar, quais os outros fatores podem contribuir para o surgimento da acne? Então, assim, a acne é uma doença inflamatória, então o que é importante? Estilo de vida saudável. Né? Então, alimentações ricas em alimentos industrializados, que são altamente pró-inflamatórios, pode prejudicar a acne, mas a gente não pode colocar a culpa no chocolate do final de semana. Ah, tá. Né? Hábitos de mas higiene... em excesso, de repente, com certeza, pode provocar. Em excesso pode provocar. Hábitos de higiene, então as meninas muitas vezes têm o hábito de se entupir de maquiagem, Sim. mas aí não tira a maquiagem, dorme de maquiagem ou tira com produtos que não são os adequados para o tipo da pele. Então, isso também pode prejudicar a oleosidade, obstruir mais os poros e prejudicar a acne. Então, a gente tem que ter um cuidado tanto da alimentação quanto da rotina de cuidados de limpeza e higienização da pele. E quando a gente já apareceu, não tem jeito, assim, ou por fatores familiares, ou porque, de repente, consumo de alimentos inadequados, surgiram ali algumas acnes. O que dá para amenizar? Eu acho que ou curar, né? Então, acho que assim, o primeiro sinal de acne, e muitas vezes isso é bem jovem, né? Por volta dos 8, 9 anos de idade, a gente já pode ter o aparecimento dos primeiros comedões, que são os cravinhos. Eu acho que vale muito a pena pedir para o pai ou para a mãe levar para um dermatologista para fazer um acompanhamento. Muitas vezes esse acompanhamento vai ser anual, só com algumas orientações de qual que é o sabonete adequado, qual que é o protetor solar adequado, mas precocemente a gente vai conseguir visualizar na hora que essa acne estiver caminhando para uma acne pior e entrar com os medicamentos indicados, sejam eles tópicos, mas muitas vezes a gente vai ter que entrar com antibióticos orais ou alguns procedimentos também. Procurar o especialista é o caminho. Sempre. Bom, então a gente volta daqui a pouquinho para conversar um pouquinho mais sobre os cuidados com a pele, especificamente do nosso rosto. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta. Quanto mais cedo começar a rotina de cuidados com a pele do rosto, melhor. Como limpeza, tonificação, uso de hidratante e, claro, não sair de casa sem o uso do protetor solar. Os cuidados com a pele do rosto vão além da estética, é questão de saúde. E para falar sobre esses cuidados, recebemos no programa de hoje a dermatologista Camila Calaor. Camila, olha, me fala uma coisa, a gente fala sempre em questão de saúde da pele, saúde do rosto, mas quais são as principais doenças que atingem especificamente essa parte do corpo? Eu acho que dentro da dermatologia, a grande parte das doenças dermatológicas podem se iniciar na face. Mas vamos lá, eu acho que as mais importantes. Câncer de pele, que é o câncer mais incidente no Brasil, ele normalmente começa no rosto, que são lesões ou pequenas feridas ou lesões papulares, né, bolinhas mais escuras que podem começar pelo rosto. Nas mulheres, a rosácea, acne, vitiligo, dermatite seborreica,
melasma, lúpus, eu acho que são as doenças mais frequentes que se iniciam pela face. Mais comuns. Mais comuns. As mais conhecidas também, né? Também, as mais conhecidas. É importante frisar que, assim, qualquer alteração no rosto, na face, vale procurar um especialista. Com certeza. Vai investigar até, Não né? mexa e procure um dermatologista. Sim, as pessoas têm mania de querer resolver ali por conta, de repente até fazer uma maquiagem ali para esconder, não é certo. Não. Entre as doenças específicas da pele e do rosto, a senhora citou, você, né, tão jovem senhora, você citou o melasma. E a gente tem algumas imagens aqui na TV para ilustrar o pessoal que está em casa. Então, esse é o melasma? Esse é quase um melasma, né? Aqui é legal desse paciente, a gente pode ver quase que o pacote completo. As manchinhas escuras menores a gente chamaria de efélide, que são as sardinhas. Quando elas vão aumentando um pouco de tamanho, que seria essa aqui da região da bochecha, a gente já vai chamar de melanose. E quando elas ficam umas placas maiores, em áreas mais extensas, a gente consegue ver até ali um pouquinho na região do bigode, a gente já vai classificar como melasma. As sardinhas, elas não são hereditárias? Ela tem um caráter hereditário, mas ela precisa da exposição solar. Exatamente, mas ela precisa da exposição solar para se iniciar. Então, aqui a gente vê um pouquinho de efélides, algumas pintinhas que são os nevos, que são essas mais escuras, e bem abaixo ali do olho, um pouquinho mais claro, a gente vê uma melanose. Olha só, vamos para a próxima. A próxima é... Esse é o melasma, esse é o clássico, né? Esse é o que normalmente, muito comum em orientais também, mas em todas as mulheres, mas esse é o quadro comum que chega no consultório. Nossa, e como que surge? Por que ele se desenvolve? O que provoca? Todas essas alterações de pele, elas são causadas justamente pela exposição solar. É o acúmulo do efeito solar na pele. Hiperestimula o melanócito, que é a célula que produz pigmento, e ele começa a produzir mais pigmento do que o normal. E isso vai se acumulando na derme e na derme profunda e causando essas manchas. Então, uma rotina de cuidados pode prevenir o melasma? Pode ajudar, né? A gente sabe que existem alguns fatores aí que são bem complicados. Então, assim, o índice de FPS do protetor solar que o paciente usa, a quantidade, o número de vezes que ele repete, que é uma rotina muito difícil do paciente fazer certinho. Então, assim, quanto mais protetor usar, a gente vai ter uma maior chance de prevenir. Mas como a quantidade e a frequência é muito maior do que normalmente a população faz, a gente fala que pelo menos vai vir de uma forma menos intensa. E é comum também surgir o melasma durante a gravidez. Por que acontece isso? Na verdade, as mulheres, a gente tem a progesterona, que é um hormônio que facilita a hiperpigmentação. E na gestação, a gente tem um boom de progesterona por causa do bebezinho, e aí isso vai acabar facilitando. Então, mulheres na gestação e mulheres que fazem uso de anticoncepcional com base em progesterona tem uma chance maior de ter melasma. Tá, a gente está falando do melasma, a gente falou aqui, mulheres, mas esse tipo de doença da pele, especificamente do rosto, pode atingir os homens também? Pode, o melasma também pode vir nos homens, é mais raro, mas acontece também. Nos homens acaba sendo mais comum, justamente igual a figura aqui, que são as melanoses, que são menores. Que são menores. E os homens também costumam procurar o dermatologista? Hoje em dia, uma resistência? Não, hoje em dia, cada vez mais o homem procura se cuidar. Né? Então, não só por uma questão do fator estético, mas também por conta das doenças, eles estão perdendo um pouco esse medo de procurar um médico para se cuidar. Ótimo. Bom, e aí, além da melasma, qual outra mais comum que é o câncer? Vamos passar agora para o câncer, que é uma muito séria, né? E que às vezes começa com uma pintinha que as pessoas falam assim, a pessoa tem a pinta de nascença, isso não existe. Vale investigar. Eu acho que assim, a gente tem os nevos congênitos, que seriam os verdadeiros nevos de nascença, mas que vão aparecer justamente ou quando o bebê nasce ou antes dos 2 anos de idade. Isso a gente vai chamar de nevo congênito. Mas com o passar dos anos, a gente vai tendo a evolução de outras pintas, mas qualquer pinta que está aumentando de tamanho, mudando de cor ou fez uma feridinha que não está cicatrizando, tem que procurar o dermatologista. E de repente uma irritação na pele? Uma coceira constante? Pode ser também sinal de que tem alguma doença ali? Pode ser sinal de várias doenças. Então, assim, é sempre bom, antes de passar qualquer pomada, qualquer creme que a vizinha te indicou, procurar o dermatologista. Porque o que acontece muito é justamente isso. O paciente já chegar com o uso de algum produto, seja ele um medicamento ou não, em cima da lesão inicial e, às vezes, isso vai dificultar o diagnóstico. O que serve para o vizinho nem sempre serve para a gente, né? Com certeza não. Doutora, e já que o assunto, a gente continua aqui com a pele, especificamente do rosto, é importante começar a tratar essa pele desde a infância ou
ou quando bebê? Porque às vezes a gente dá, tem a pele do corpo em geral, só que eu sei que o creme que eu uso para as pernas, para os braços, o do rosto, ele é diferenciado. Mas esse cuidado também lá na fase do bebezinho, vai passar um creme hidratante, a mãe ficar mais atenta já pro rostinho dele? Eu acho que a gente pode separar em dois momentos, né? Então, na infância, o que a gente precisa? Hidratação e proteção solar. Eu acho que não tem por que a gente criar um hábito a mais do que o que é realmente necessário. E na hora que a gente entra na fase da adolescência, aí a gente vai manter a hidratação do corpo, manter a proteção solar de corpo e rosto, e aí dependendo desse adolescente, se precisar fazer algum tratamento específico, ou por causa de uma espinha, ou por causa de uma dermatite seborreica que pode aparecer nessa idade, aí usar os produtos adequados. E quando a gente vai para a fase adulta, manter essa mesma rotina e tratar a doença ou a alteração de pele que estiver incomodando, sempre com um dermatologista. Mas o fundamental é hidratação, higiene, um sabonete, que aí o dermatologista vai poder te orientar, mas fundamentalmente o protetor solar. Existe, na verdade, um tipo de pele específico para cada pessoa, né? Tem a pele oleosa, mista, seca, mas a gente vai conversar sobre esses tipos de pele, peles, né? Daqui a pouquinho na volta do intervalo. A gente volta já já. Fica aí. Estamos de volta. Você está cuidando direitinho da pele do seu rosto? Se não estava, a partir de agora, com as dicas do programa de hoje, eu tenho certeza que vai começar a cuidar. No bloco anterior, nós comentamos sobre o melasma, que é o surgimento de manchas escuras na pele, que normalmente aparecem no rosto, mas pode ocorrer em outras áreas expostas ao sol, como braços, colo. Agora nós vamos conferir um quadro com alguns mitos e verdades sobre este assunto. Vamos lá. Camila, estresse pode desenvolver o melasma? Então vamos lá, eu acho que o estresse ele não pode desenvolver, porém ele pode prejudicar no tratamento. Tá. Então, se é mito e verdade, eu vou colocar aí como mito. Mito, ótimo. Melasma piora no inverno? Mito. Na verdade, o inverno é o melhor momento para a gente tratar o melasma, porque é onde a gente tem menor incidência solar, a gente consegue fazer tratamentos até mais intensos e agressivos e o paciente fica mais protegido. Normalmente, o melasma piora no verão. Ah, sim. Quem tem melasma não pode, então, se expor ao sol. Já completa aí a sua resposta. E aí eu acrescentaria, não é só o sol, como ambientes quentes, saunas, ficar perto de fogão, tudo isso que tem mais infravermelho também vai fazer com que piore o melasma. E lembrando que não é só expor o rosto, mas sim qualquer parte do corpo. Sim, pode surgir em outras partes, né? Curioso, a gente pensa que é só no rosto. A maquiagem com cor pode proteger contra o melasma? Não tá de todo errado, porque ele funciona como se fosse uma roupa. Bloqueia. Ele faz um bloqueio, mas não é o melhor, não é a melhor proteção para o melasma. Na verdade, aqui acho que a palavra não é nem proteção, né? É para esconder. Camuflar. Aí como camuflagem, excelente. Ótimo. E é verdade, doutora, que o melasma não tem cura? Não tem cura. Poxa. Infelizmente, o nosso corpo ele é extremamente inteligente. O melanócito ele tem memória. A partir do momento que ele foi hiperativado, a gente acalma ele, diminui essa hiperpigmentação. Mas na hora que ele for reexposto a um pouco mais de ultravioleta, ele vai voltar a produzir. Mas com o tratamento correto dá para amenizar. Dá para amenizar e dá para ficar estável muito bem. Lembrando que o principal é o protetor solar. E o controle, né? Procurar sempre o médico para manter. Sempre estar acompanhando. Sim. Bom, além da acne, melasma e melanose, outra doença que pode surgir é a rosácea. Todo mundo fala rosácea, rosácea. Qual que é a diferença da rosácea para o melasma? Então, para ficar bem simples, assim, o melasma, a gente viu aquelas manchas escuras, acastanhadas. A rosácea é uma outra doença que está relacionada com o sistema circulatório da pele. Então, são aquelas pessoas que têm o rostinho vermelho. As bochechinhas vermelhas que pioram quando faz uso de bebida alcoólica, ou quando faz uso de comidas mais apimentadas, ou após uma atividade física. Então, é aquela pessoa que sempre tem a bochechinha ou o narizinho mais vermelho. E é um vermelho que não passa. Sim. Né? É aquele vermelho que está o dia inteiro vermelho. Então, isso é o primeiro sinal de rosácea, que é mais comum em mulheres, mas também aparece nos homens. E qual o tratamento indicado? Normalmente, a gente vai fazer tratamentos, dependendo da gravidade, com cremes tópicos. Algumas vezes a gente tem que associar a medicação via oral ou muitas vezes lasers para diminuir a dilatação dos vasos sanguíneos. Mas principalmente algumas mudanças de hábito. Então, assim, diminuir o consumo do álcool, usar o protetor solar, porque o sol é um fator também que
desencadeia as crises da rosácea. Sempre lembrar que pós-atividade física, o quanto antes, já colocar uma compressa fria ali no rosto para diminuir essa vasodilatação. Então, são algumas mudanças de hábito que o seu médico também pode te orientar. Então, tá com a bochecha vermelhinha em casa aí, não é normal não, hein? Procura um médico, é bom investigar. No bloco anterior, nós conversamos sobre os tipos de pele. Geralmente a gente conhece seca, oleosa, mista. Quais são os tipos de pele do rosto, né? Ou, na verdade, é geral, né? E como que a gente consegue identificar, diferenciar uma da outra? Eu acho que a gente pode manter de uma forma bem simples, seca, mista e oleosa. Oleosa é aquela pele que realmente você acorda e já sente que tem uma oleosidade mesmo, né? Que passa a mão e já tem aquele desconforto. E normalmente é uma pele que vai acompanhar mais acne, mais comedões. Os poros normalmente são poros mais dilatados. Tá sempre brilhando. Exatamente, aquela pele que brilha. E aí, se a gente for para o outro oposto, que é a pele seca, é justamente o contrário. Os poros são menos dilatados, é uma pele que não tem brilho, né? Uma pele áspera, muitas vezes até acinzentada ou até descamativa, uma descamação mais fininha, de tão desidratada que ela está, de tanta necessidade de hidratação que ela tem. E a mista ficaria no meio do caminho. Então, a população brasileira, a gente mora num país tropical e por toda a nossa mistura genética aí que a gente tem, o mais comum é a pele mista. É a mista. Bom, é importante frisar também que todos os dias surgem novos procedimentos estéticos para tratar principalmente a pele do rosto. Botox, esfoliações, algumas até bem profundas, né, doutora? E quais os cuidados devem ser levados em consideração na hora de procurar um procedimento estético, principalmente para a parte do rosto? Eu acho que quando a gente fala hoje em procedimento estético, a gente está num mercado super complicado aqui no Brasil, né? Não existe nenhuma legislação que fale quem pode ou não fazer. O que eu sempre falo para os meus pacientes, você tem que procurar um profissional que saiba resolver caso tenha algum problema. Porque todo e qualquer procedimento pode, ele não é livre de risco. Sim. Ele pode ter um risco, né? Então, você tem que procurar um profissional que vá saber resolver. E nesse caso, vai ser um médico. Seja ele um dermatologista ou um cirurgião plástico, aí dentro da medicina existem várias especialidades. E além disso, por que é tão importante a procura de um médico? Porque você tem informações a respeito da sua rotina, da sua vida, de doenças de base, que vão fazer com que o médico te oriente. Olha, este procedimento você não pode fazer. Sim. Por mais que você queira, por mais que seja o procedimento que esteja na moda, algumas vezes algumas doenças não vão permitir que você faça ele. E quem vai ter esse conhecimento é o médico. Então, eu acho que é sempre bom procurar um médico e aí ele vai te orientar. Procedimentos que são mais superficiais, e não superficiais porque não vão trazer respostas, mas porque ele vai tratar a pele numa camada mais superficial. Ele vai ser feito ou por uma fisioterapeuta dermatofuncional, ou por um biomédico dermatofuncional, ou por uma esteticista. Por quê? Porque não vai na camada mais profunda da pele. Então, eu acho que o médico vai poder te orientar qual vai ser o profissional e qual o melhor procedimento que pode ser feito para sua queixa. Sim, né? Claro. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Procura o especialista, nada de querer resolver porque Exatamente. Deu certo com um amigo, com amiga, enfim. Exato. Muito obrigada, doutora Camila. Um prazer receber você aqui. Nosso prazo já terminou, mas eu tenho certeza que as pessoas em casa agora vão cuidar muito melhor da pele do rosto. E outro fator muito importante para a saúde e beleza da pele do rosto é caprichar na alimentação. Investir em pratos bem coloridos e diversificados. Isso é fundamental para que o organismo receba todos os nutrientes, como vitaminas, minerais, necessários para a produção de proteínas, como colágeno. Então, agora que você já recebeu todas essas dicas, que tal dedicar uma atenção mais especial para a pele do seu rosto? O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima!